73 Reincarnated capítulo 311. Autor, Sorri Justidiamon. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Alexandre saiu de seu quarto junto com Roland e 5 guardas imperiais e chegou ao salão de baile do Palácio de Buckingham. O salão estava cheio de vida, alegria e atividade. No portão do salão chegam muitos outros, provavelmente nobres que foram convidados para este baile exclusivo. Todos conversaram alegremente e entusiasmados enquanto entravam. Alguns vinham em pares e outros em grupos. Aqueles que estavam sozinhos rapidamente reconheceram os outros e juntaram-se a eles. A excitação deles era contagiante e Alexandre se viu sorrindo enquanto os observava. Já fazia muito tempo que ele não ia a um baile e ele se lembrou do quanto gostava deles, principalmente porque os participantes do baile são potenciais clientes e investidores. No interior, ficava o foyer de abertura tão grandioso quanto o próprio salão de baile do Palácio de Inverno, onde os convidados podiam entregar seus casacos aos atendentes. Alexandre fez o mesmo e, ao se dirigir para a entrada do salão de baile, observou todos com naturalidade, analisou e julgou seus trajes. Todos estavam bem vestidos, os homens estavam bem arrumados e as mulheres eram lindas. Muitos deles pareciam nervosos ao terem o privilégio de participar de um baile ao qual compareceu o chefe de estado das 11 grandes potências. Alguns se preocupavam com o punho da manga, a gola ou a bainha do vestido. Então é assim que funciona o almoço no Império Britânia, hein? Alexandre observou enquanto seguia a multidão geral do povo e seguia na mesma direção da música. Os próprios corredores eram tão grandes quanto corredores. Os tetos altos e os lustres de cristal quebravam a luz em milhares de cores e fragmentos diferentes, refletindo nos pilares de pedra e no piso de mármore. Era como se todo o interior do Palácio de Buckingham fosse feito de luz, como esperado em um dos palácios mais bonitos do mundo. Apesar da multidão constante de pessoas, tornou-se evidente que um círculo de vazio envolvia, à medida que se afastavam. Eles certamente olharam e sussurraram, mas quando Alexandre olhou para eles, eles rapidamente desviaram o olhar com uma mistura de nervosismo e admiração. Bem, é natural que eles tenham tal reação. Afinal, ele é o imperador do Império Rutênia. Uma pessoa poderosa liderando a nação que mais cresce. Todos têm seu quinhão de respeito pelo Império que consideram ultrapassado. Atrás de Alexandre estava Roland, que examinava a multidão. Para ele, este é um campo de batalha onde um inimigo potencial se esconde. Embora seus homens tenham garantido a ele que o salão de baile estava livre de elementos indesejados, ele não pode ser complacente, pois a vida de seu imperador está em jogo. Roland garantiu a Alexandre que ele estará seguro durante sua estada no Império Britânico e garantiu que retornará para casa após a cerimônia da coroa. Ainda não se passou um dia, mas Roland está sentindo a pressão pesando sobre ele. Roland, Alexandre chamou e se virou graciosamente. Tem alguém aqui no baile que parece suspeito? Roland balançou a cabeça. Não há nenhum, majestade, mas manteremos os olhos abertos. Por enquanto, temos que levar você para sua mesa e se juntar ao resto. Todos. Posso ter sua atenção, por favor? Alguém de repente interrompeu as palavras de Roland. Como que por reflexo, Roland e os guardas imperiais vestidos com ternos pretos cercaram Alexandre e procuraram ameaças. Vocês estão exagerando. Alexandre colocou a mão em seus ombros, acalmando-os. É apenas um mestre de cerimônias, suponho. Recebi a notícia de que o imperador do Império da Rutênia chegou ao salão de baile. Podemos receber uma salva de palmas, por favor? De repente, o olhar de todos estava voltado para ele e começaram a bater palmas. Alexandre sorriu e acenou para a multidão. Oh! O presidente dos Estados Unidos também chegou ao salão de baile. Vamos dar uma salva de palmas a Sua Excelência também. Imediatamente depois, o olhar de todos se desviou de Alexandre e se concentrou no homem que entrava no salão. Alexandre se interessou e olhou para o homem de quem suspeitava. Ele era alto e emanava uma aura intimidadora. Os serviços de inteligência estrangeiros estavam atrás dele, reunindo informações sobre ele que poderiam ajudá-los a encontrar a peça que faltava no quebra-cabeça. O enigma é sobre quem é o mentor da Mão Negra. Eles sabiam que a Black Hand era originária dos Estados Unidos e foi fundada por um dos fundadores. Até agora, a Mão Negra ainda está investigando e apurando os fatos. Como sua atenção estava focada no homem, ele não percebeu que o homem em quem ele estava pensando agora estava diante dele. Então,
Você é o imperador do Império Rutênia. Esta é a nossa primeira reunião, disse o presidente dos Estados Unidos, William Dudley Pelé. Ele estendeu a mão e ofereceu um aperto de mão a Alexander. Bem, se não for o próprio presidente dos Estados Unidos. É um prazer conhecê-lo aqui, Alexander disse enquanto agarrava sua mão e a apertava suavemente. Seria rude recusar o convite do Império Britânia, por isso estou aqui. De qualquer forma, tenho que ir. Se quiser continuar nossa discussão, podemos fazê-lo em nossa mesa. Alexander olhou por cima do ombro e viu uma longa mesa repleta de pratos, copos e algumas bebidas. Seu assento também estava naquela mesa, então ele entendeu o que William estava apontando. Ele voltou seu olhar para William e lhe ofereceu um sorriso. Muito bem, senhor presidente. Tenho certeza de que podemos ter uma discussão amigável lá. Alexander saiu do caminho e deixou William passar. Enquanto William caminhava em direção ao seu assento, seus olhos se moveram para o canto e murmuraram para si mesmo. Então você é o homem que está frustrando os esforços da Mão Negra, hein? Espero que você aproveite os dias restantes de sua vida. Alexander sentiu um arrepio na espinha e olhou para o presidente dos Estados Unidos que estava sentado em seu lugar. Há algo errado, Majestade? Roland perguntou preocupado. Ele percebeu que seu olhar estava voltado para algum lugar. Ele olhou para onde estava olhando e lá viu o presidente dos Estados Unidos. Sua Majestade? Posso saber por que você está olhando para o presidente? Roland perguntou. Não sei se sou só eu, mas estou sentindo vibrações frias daquele cara. Certifique-se de cuidar dele por minha causa, disse Alexander. Roland se lembrou de algo. Vossa Majestade, enquanto eu voltava para São Petersburgo para ser reintegrado, lembrei-me de ter lido um arquivo onde dizia que você está tendo suspeitas com o presidente dos Estados Unidos. E que ele é afiliado à Mão Negra. Sim. Os serviços de inteligência estrangeiros têm procurado buracos, mas até agora não há nada. Embora eu possa sentir que há algo com aquele cara, Alexander disse quando ele estava prestes a continuar suas palavras, ele foi interrompido novamente pelo mestre de cerimônias. Todos. O imperador do Império Alemão e o rei, príncipe e princesa do Império Britânico chegaram. O mestre de cerimônias anunciou. Todos ficaram em silêncio, incluindo Alexandre, cujos olhos estavam abertos para a realeza da Britânia e do Império Alemão. Alexandre notou seu tio que estava sendo escoltado pelo Kaiserin. Ele então voltou seus olhos para os membros da família real do Império Britânico. Um deles conseguiu chamar sua atenção. Era uma princesa com longos cabelos rosa brilhantes esvoaçando atrás dela enquanto caminhava graciosamente. Ela era mais alta que Diana, que caminhava ao lado dela. Ele já tinha visto aquela garota antes. Eles já se conheceram há 15 anos. Ela era irmã de Diana, seu nome era Amy. Reencarnated capítulo 312. O que é essa mudança repentina na atmosfera? Por que eles estão me encarando sutilmente? Alexander se perguntou interiormente enquanto o chefe de estado dos 9 poderes olhava para ele atentamente. Estavam todos sentados ao redor da longa mesa e os pratos que comerão mais tarde estão sendo preparados pelos criados do Império Britânico. Alexander, gostaria de falar com você sobre o incidente que ocorreu na dinastia Han, falou Kaiser William. Então foi isso, né? Eles estão chateados porque os Boxers mataram seus diplomatas. Bem, pensei que meus homens deixaram claro que se decidirem não vir conosco, nós os deixaremos e faremos com que se defendam, respondeu Alexandre. Seu país possui tecnologia avançada, uma aeronave que pode voar tão alto que é indetectável a olho nu e os radares. Tenho certeza de que seu país viu os movimentos dos Boxers que cercaram o bairro da Legação Internacional, matando centenas de pessoas. Oh! Alexandre refletiu. Tio, você está me culpando pelo que aconteceu no bairro da Legação Internacional? Ele encontrou seus olhos e olhou para ele como se estivesse em uma competição de olhares. Então você sabia que milhares de pessoas viriam no dia seguinte à evacuação de seus diplomatas e cidadãos do bairro da Legação? Kaiser William está tentando imobilizá-lo. Não sei do que você está falando, tio. Você está superestimando as habilidades dos meus militares. E mesmo que detectássemos os Boxers, eles já consideravam a possibilidade dos Boxers voltarem para mais uma rodada. Portanto, não foi nossa culpa que seus homens tenham morrido lá. Superestimando as habilidades de seus militares? Não me venha com essa merda, Alexander.
Você já enviou um satélite artificial ao espaço. Só isso já foi indicação suficiente de que o seu país está muito à frente em todos os aspectos. Odeio quando alguém está mentindo na minha frente. Alexander estalou a língua. É decisão deles ficar. Oferecemos-lhes ajuda e eles recusaram. Respeitamos a decisão deles e saímos. É um conceito simples. Portanto, não nos implique. Não estou dizendo isso apenas para você, mas também para as 9 grandes potências. Finalizou e olhou para os chefes de Estado das 9 potências. Eles desviaram o olhar, evitando contato visual. Mas um deles não vacilou. Meu tio, primo. Este não é um lugar para brigar, disse Diana, com a mão apoiada no peito. Esta é uma celebração de sua chegada segura ao Império Britânia. Não vamos fazer disso uma lembrança amarga para mim e para todos os envolvidos. Alexander e Kaiser William suspiraram e depois desviaram o olhar. Diana deu um suspiro de alívio. Finalmente, eles pararam antes que as coisas saíssem do controle. De qualquer forma, ela precisava mudar de assunto para que todos esquecessem o que aconteceu. Então, pessoal, deixem-me dizer isso mais uma vez. Estou satisfeito que você tenha agraciado o Império Britânico com sua presença. Principalmente eu, que realizarei minha cerimônia de coroa no dia 5 de abril. Espero que você aproveite seu jantar aqui. E dance com seu parceiro se tiver tempo. Irmã, o pai está perguntando por você. Atrás de Diana estava uma princesa de cabelo rosa. Era a irmã de Diana. Ele te contou por quê? Você vê que estou recebendo nossos convidados aqui, disse Diana. Não, ele não disse nada. Ele está apenas ligando para você. Talvez seja importante, respondeu Anne. Diana soltou um suspiro. Mutar. Quem é a jovem? O presidente dos Estados Unidos perguntou. Ah, esta é minha irmã, senhor presidente. Anne Maria de Imburg. Diana apresentou sua irmã. Anne levantou a lateral da bainha e levantou-a enquanto fazia uma reverência respeitosa ao chefe de Estado. É um prazer conhecer vocês, pessoal. Alexander observou seu olhar pousar no presidente dos Estados Unidos. Suas sobrancelhas franziram quando ele percebeu que as pupilas dela se moviam como se estivesse dizendo alguma coisa. Eles pararam imediatamente após perceberem que Alexander estava olhando. Os dois talvez tenham um relacionamento anterior ou se conheceram. Ah, não, isso não é possível. Foi o próprio presidente quem perguntou o nome dela. Então, pessoal, terei que me desculpar por um momento. Mas voltarei para vocês em breve, informou Diana a todos enquanto se preparava para partir. Irmã, vou deixar você no comando aqui. Por favor, não deixe nossos estimados convidados ficarem entediados. Tudo bem, irmã. Vou cuidar disso daqui por um tempo, respondeu Anne antes de dar um pequeno sorriso. Diana assentiu. Muito bem. Shen se virou e foi na direção onde seu pai a queria. Assim que ela desapareceu de vista, Anne sentou-se em frente a Alexander e olhou para ele. Eu me lembro de você, Anne meditou. Você é quem continua intimidando minha irmã durante nossa infância, estou certo? Depois de dizer isso, todos os chefes de Estado olharam para Alexander. Eu me lembro disso e peço desculpas por minhas travessuras imaturas naquela época. Tenho certeza que você entende, eu era uma criança naquela época, Alexander tentou explicar. Anne balançou a cabeça e sorriu. Você não precisa se desculpar por algo que aconteceu no passado. Especialmente quando eram nossos dias de infância. Todos cometemos erros bobos. Alexander riu da resposta dela. Embora ele se perguntasse por que ela estava falando com ele tão de repente. Sua Alteza Real. Por favor, me chame de Anne. Você é um imperador de qualquer maneira, então não precisa ser formal com alguém de posição inferior. Anne disse. Obrigado pelo conselho, Ana. Mas permita-me insistir em me dirigir a você da mesma forma que me dirijo à sua irmã. Este sou eu sendo educado e cortês. Alexander disse. Fufufu. Não posso acreditar que o homem que desenvolveu o Império Rutene aos trancos e barrancos seja você. Eu esperava que você fosse. HMM. Deixa pra lá, Anne parou. Alexander estreitou os olhos diante do comportamento suspeito dela. Você talvez esteja esperando algo de mim? Alexander perguntou cautelosamente. Anne riu e balançou a cabeça. Não, na verdade não. Acredito que todos devem ter uma impressão sua depois de suas sequências de conquistas. Oh, acho que estou entendendo agora. Bem, Alteza Real,
Sou um homem que faz o que quer nos momentos de lazer. Mas em tempos de crise e necessidade de lidar com uma situação perigosa, você não acreditaria que está falando com a mesma pessoa, disse Alexander e encolheu os ombros. Anne riu com sua resposta. 5 minutos depois, Diana voltou para a longa mesa. Perdão pela desculpa repentina, cavalheiro. Anne, obrigado por lidar com eles quando estou fora. Você pode sair agora, disse Diana. Como desejar, irmã. Anne levantou-se e foi embora. Enquanto isso, Alexander começava a ficar entediado com a bola. Então ele observou as pessoas dançando ao som da suave música clássica. A música tocava no grande palco enquanto ele bebia o vinho em sua taça. Alexander levantou-se e caminhou até o assento de Diana. Alexandre. Você precisa de algo? Diana. Posso dançar essa dança? Reencarnatei capítulo 313. Alexander. Qual é o convite repentino? Diana gaguejou enquanto tentava descobrir o que estava acontecendo. Por que Alexander está sendo assertivo? Afinal, isso é um baile. Seria um desperdício se não dançássemos, disse Alexander, estendendo a mão para a frente, convidando-a para dançar. Ele continuou. Seria uma grande honra para mim dançar com a senhora que em breve se tornaria rainha do Império Britânico. Mas... Diana hesitantemente estendeu a mão para ele, mas assim que ela mostrou sinais de boa vontade, Alexander agarrou a mão dela e puxou-a para cima. Uá! Diana soltou um suspiro assustado quando se viu perto de Alexander. Oh! É assim que o imperador do Império da Rutênia age. Kaiser William comentou de sua cadeira, observando toda a aprovação. Kaiser William, gostaria de terminar nossa discussão mais tarde. Por favor, espere por mim gentilmente, disse Alexander enquanto olhava para ele. Kaiser William desviou o olhar, evitando contato visual com Alexander. Faça o que quiser, ele respondeu friamente. Alexander apenas riu da resposta e voltou sua atenção para Diana, que ainda estava confusa sobre o que estava acontecendo. Ei! Alexander! O que há com você? Você não está sendo você mesmo. Uá! Alexander ignorou e girou-a na pista de dança para que ela já estivesse em posição, de mãos dadas, a outra mão em seu ombro e a outra mão em sua cintura. Ele fez a transição dos dois suavemente para a dança com música, e o corpo dela respondeu aos passos automaticamente. Embora o corpo de Diana funcionasse automaticamente, seu cérebro ainda tentava se atualizar. Permita-me expressar minha opinião honesta. Você é a única mulher aqui que vale a pena olhar, e eu não sou o único homem que sabe disso, disse Alexander, sorrindo deslumbrantemente. Diana sentiu um frio na barriga quando Alexander disse essas palavras. Os olhos de todos estavam voltados para eles. Como eles sabiam o quão significativo isso é. A futura rainha do Império da Britânia e o imperador do Império da Rutênia dançaram juntos como se fossem um casal. Foi uma cena de tirar o fôlego. Diana não pôde deixar de se perguntar por que Alexander estava dizendo palavras tão floridas e doces para ela. Ele já tem esposa e um filho. Isso poderia significar que ele não quer mais Sophie? Enquanto ela pensava que era esse o caso, o clima romântico entre eles de repente mudou para sério. Diana, a razão pela qual eu trouxe você aqui é porque tem uma pergunta que precisa ser respondida. O tom de Alexander era sério. Era diferente de sua voz doce e encantadora de antes. Diana olhou para baixo, balançando para frente e para trás enquanto continuavam dançando. Suas expectativas foram arruinadas. Você poderia ter me perguntado isso na mesa, disse Diana. Eu poderia ter feito isso, mas não vou arriscar que alguém ouça. Quanto à minha pergunta, até que ponto você conhece bem sua irmã, Anne? Diana olhou para ele no momento em que ouviu o nome da irmã. Somos irmãos, então nos conhecemos muito bem, respondeu Diana honestamente. Entendo, Alexander murmurou em resposta antes de continuar a falar novamente. Acabei de falar com ela mais cedo e ela está transmitindo uma vibração que não é condizente com uma princesa. Tem certeza de que realmente conhece sua irmã? Ele perguntou mais uma vez. Alexander, eu não estou te seguindo. Por que você está curioso sobre minha irmã? Há algo que eu deveria saber? Diana exigiu gentilmente. Alexander ignorou suas perguntas urgentes e fez outra. Vocês dois brigam como se conhecessem alguns mal-entendidos, ciúmes. Alexander, Diana interrompeu sua linha de questionamento. Você está suspeitando da minha irmã? Você pode dizer isso,
Alexander ergueu uma sobrancelha. Diana começou a agir seriamente depois de receber uma dica de Alexander. Isso é uma questão de segurança nacional. Não, sua segurança? Diana perguntou. Você sabe, a sua cerimônia da coroa é uma oportunidade perfeita para um sindicato internacional conhecido como Mão Negra. Eles odiavam reis, rainhas e basicamente o sistema de monarquia, pois acreditam que são o símbolo da opressão. Na verdade, já reunimos informações sobre a organização deles, mas não posso divulgá-las a você, pois é confidencial. Estou muito consciente do risco que a minha cerimônia da coroa traz. Mas fique tranquilo, o Império Britânico garantirá sua segurança, disse Diana. Não posso ter certeza disso. A Mão Negra é um inimigo temível do mundo, com recursos ilimitados e pessoas de autoridade sob seu comando. Caramba, pode haver uma toupeira em seu governo, alimentando a Mão Negra com informações confidenciais sobre seu país. Posso dizer isso porque encontramos um no meu governo, disse Alexander. Ele se inclinou e sussurrou. Se houver alguma rivalidade entre você e sua irmã que fará com que ela o odeie, então sugiro que você fique de olho nela. Os olhos de Diana se arregalaram. Isso é cheio de ridículo. Alexander apenas disse a ela para ficar de olho na irmã. Mas por mais ridículo que seja, ele ainda tem razão. Ela tem uma história com Anne. Desde a infância até a idade adulta. Anne quer se tornar rainha do Império Britânia. Para fazer isso, ela trabalhou muito para chamar a atenção do pai. Mas ela não está progredindo como esperava, fazendo com que eles tivessem uma ligeira discórdia entre si. Depois de um minuto, a música que estava tocando terminou. Alexander pegou a mão dele e beijou suas costas. Sua expressão e semblante retornaram aos de um príncipe encantador. Obrigado por esta dança, Alteza Real, ele ronronou enquanto seus olhos penetrantes se voltaram para ela. Foi um prazer extraordinário. Ele a acompanhou de volta à mesa e os dois se sentaram em seus respectivos lugares. Alexander enxugou as gotas de suor que se formavam em sua testa com um lenço limpo. Foi satisfatório, observou ele. Kaiser William, que estava sentado ao lado dele, começou a falar. Eu não sabia que você dançava bem, Alexander. Enquanto você dançava, eu estava pensando. E de repente me lembrei. Ah, isso seria algo sério. Se for, vamos discutir isso em uma sala privada, disse Alexander. Não, isso não pode esperar, insistiu Kaiser William. Veja, um submarino inglês afundou dois de nossos navios de tropas, um deles é britânico. Ele olhou para Diana. Tenho certeza de que Sua Alteza Real está ciente da situação. Sim, eu quero, Kaiser William. Mas por que você está trazendo isso à tona? Diana perguntou. Eu apenas me perguntei como pode um ser inferior com submarinos inferiores afundar três navios de tropas que são protegidos por nossos destroyers de última geração projetados para afundar um submarino. Ele olhou penetrantemente para Alexander. Não há outra marinha avançada naquela área além da frota do Pacífico do Império Rutênia. Ouvi dizer que você lançou um novo tipo de submarino que é melhor que nossos submarinos com longa resistência. Aí está você de novo, tio. Você está fazendo outra acusação infundada. Deixei claro que não interferirei nos assuntos internos da dinastia Han. No entanto, você fornece ao Partido Nacionalista o ao Kuomintang armas, aeronaves, tanques e possivelmente submarinos rutênios com a capacidade avançada de abater um navio de tropas. Como isso não está interferindo? O Kaiser William está certo, Alexander. Diana se juntou. Eu me pergunto por que você só vende armas aos nacionalistas, mas não à facção oposta ou ao próprio governo. Eles fixaram seus olhares em Alexander. Alexander suspirou. Bem, acredito que o Partido Nacionalista seria um candidato perfeito para governar o país agora arruinado. Os interesses deles estão alinhados com os nossos, por isso nós os ajudamos. Claro, não me diga que você não escolhe seu lado. Nossa agência de inteligência informa que você está vendendo armas ao Partido Comunista. Alexander, se encontrarmos evidências de que você ajudou o submarino que afundou meus navios de tropas cheios de soldados alemães, saibam que não hesitaremos em retaliar, ameaçou Kaiser William. Não fique convencido com a sua nova tecnologia avançada. Alexandre zombou. Bem, se você quiser se arriscar em nos derrubar, fique à vontade. Mas esteja ciente de que o Império da Rutênia certa vez marchou para Paris para deter Napoleão. Berlim fica perto, o que facilita o acesso.
Os dois trocaram olhares. Reencarnated capítulo 314. Um dia antes da cerimônia da coroa. O Império Britânico está envolto em trevas à noite. Apesar disso, a capital, Londres, ainda fervilhava de vida. Vitrines com iluminação forte, veículos circulando pela estrada e pessoas andando na calçada fazendo suas rotinas noturnas. Uma das pessoas andando na calçada é Roland. Vestido com um sobretudo preto, cartola e óculos redondos. Sua aparência atual era um disfarce perfeito onde ninguém reconheceria rapidamente sua verdadeira identidade. Ele virou à direita no beco, onde a escuridão aguardava, pois a luz da cidade não conseguia alcançá-lo. Roland continuou andando pelo beco até encontrar a porta dos fundos de um determinado estabelecimento. Ele estendeu a mão para a maçaneta e abriu-a. Um homem idoso de cabelos brancos cumprimentou-o fracamente. Eles estão esperando por você lá em cima, senhor. Bom, por que não vou demorar? Disse Roland enquanto subia as escadas. No topo da escada, havia uma porta bloqueando-a. Mas ele não poderia simplesmente abri-la como fez com a entrada principal. Em vez disso, bateu 3 vezes, as 2 primeiras com um baque forte e a última com um baque suave. A batida codificada chegou aos ouvidos das pessoas dentro da sala, e Roland ouviu passos se aproximando da porta. As fechaduras da porta pareciam estar sendo desfeitas. A porta se abriu, revelando um homem alto que usava terno preto com gravata vermelha e calça preta. Seu cabelo estava ligeiramente desgrenhado e seus olhos caíam pesadamente, fazendo-o parecer bastante doente. Ah! Senhor Roland? Você está aqui. Isso mesmo. Posso entrar? Roland perguntou. Claro, senhor. Por favor, entre. Respondeu o homem e deu um passo para o lado para que Roland pudesse entrar. Quando Roland entrou na sala, a primeira coisa que fez foi verificar se tudo estava em ordem. 10 agentes trabalhando em uma máquina Enigma transmitindo mensagens codificadas para a sede dos serviços de inteligência estrangeiros. 5 agentes discutiam ao redor da mesa com um mapa aberto sobre ela e os 3 agentes cuja tarefa é receber ordens ou mensagens da sede. Tudo parecia bem e em ordem. Ele assentiu satisfeito. Vejo que todos estão trabalhando duro como sempre, comentou Roland. Sim, senhor. Como você pode ver, amanhã é a cerimônia de coroação. Temos que garantir que Sua Majestade estará segura durante a cerimônia, disse o homem fracamente. Você parece lamentável, por que não tira uma soneca? Roland sugeriu. Por mais que eu adorasse fazer isso, senhor Roland, mas há mais trabalho a ser feito. A Mão Negra está aprimorando seu jogo. Temos capturado muitos de seus agentes nos últimos 2 dias. Oh! Tem certeza de que eles não são apenas cidadãos aleatórios? Você sabe que não podemos deixar o Império da Britânia saber que o Império da Rutena está conduzindo uma operação de espionagem estrangeira. Fique tranquilo, Sr. Roland. Não deixaremos rastros. As pessoas que foram detidas em nossos locais para interrogatório são afiliadas à Mão Negra. Alguns deles foram encarregados de procurar um lugar para eles, enquanto outros receberam ordens de fazer algo como escanear o layout da abadia de Westminster. Roland suspirou. A Mão Negra está ficando muito chata. Bem, agora que você disse isso, a segurança de Sua Majestade está em perigo. Devo convencê-lo a não comparecer à cerimônia da coroa devido à ameaça de assassinato. Vamos fazer um balanço sobre a segurança que colocaremos amanhã. Roland e o homem encarregado do esconderijo foram até a mesa. O mapa sobre a mesa representava o layout geral da cidade. Há círculos vermelhos circundando lugares importantes como a abadia de Westminster, uma catedral onde acontecerá a cerimônia da coroa, e estradas. Snipers serão colocados neste edifício, dando-lhes uma posição privilegiada sobre a abadia de Westminster. Os agentes no local procurariam pessoas suspeitas e as derrubariam assim que vissem uma. O motorista da fera já foi informado sobre o caminho que seguirá em caso de ataque. A besta levará Sua Majestade aqui neste complexo chamado Somerset House, onde um helicóptero do navio de guerra ficará estacionado e levará Sua Majestade. Assim que o de Sua Majestade estiver no ar, nossos contratorpedeiros equipados com mísseis derrubarão qualquer bicho-papão que tentar se aproximar do helicóptero. Isso é tudo, Sr. Roland. Bom, espero que este plano de evacuação continue sendo um plano, comentou Roland e continuou. Mas é impossível porque as Mãos Negras não vão parar por nada. Mantenha o bom trabalho. Eu vi o que quero ver, vou me despedir agora. Se houver uma emergência,
Entre em contato comigo imediatamente. Entendido, Sr. Roland. O homem reconheceu suas ordens. Depois disso, Roland saiu do prédio e caminhou em direção à rua. Ele esfregou as duas mãos, gerando calor, e colocou sobre o rosto, aquecendo-o. Enquanto ele passava, dois mendigos se aproximaram dele. Senhor, você tem algumas moedas que pode dispensar? Meu irmão e eu estamos com muita fome, disse o mendigo. Por favor, senhor, não comemos há dias, disse o segundo mendigo. Roland suspirou. Não tenho tempo para isso. Roland tentou contornar os mendigos, mas sem sucesso. Os mendigos bloquearam seu caminho. Por favor, senhor. Só precisamos de moedas para comprar pão e sobreviver ao dia, implorou o mendigo. Roland suspirou novamente depois de saber que não tinha escolha a não ser dar-lhes moedas. Porque se ele não lhes der algo, eles não pararão de mendigar. Tudo bem. Tudo bem. Vamos ver se tem algumas moedas aqui, disse Roland enquanto vasculhava o bolso por alguns segundos, antes de pescar algumas moedas para os mendigos. Aqui um sorriso predatório se espalhou pelo rosto do mendigo e puxou uma faca que brilhava sob o luar. Roland reagiu rapidamente e se inclinou para trás. Se ele se atrasasse um segundo, a faca teria cortado sua garganta. O mendigo não parou e correu para a frente, com o objetivo de cortar o pescoço de Roland. Antes que o mendigo pudesse fazer o corte, porém, uma força tão poderosa atingiu seu rosto. Roland deu um chute, fazendo o mendigo voar e cair de costas. O outro mendigo saltou imediatamente, balançando descontroladamente um pé de cabra que tirou sabe-se lá de onde na cabeça de Roland. No entanto, Roland foi rápido o suficiente para evitá-lo, fazendo com que o pé de cabra não atingisse nada além do ar. Roland aproveitou a oportunidade para tirar a arma da cintura e quando estava prestes a apontá-la para o mendigo que o atacava, uma faca voou direto em direção à arma, fazendo-a voar para fora da mão de Roland. O mendigo armado com o pé de cabra sorriu e balançou o pé de cabra em um amplo arco. Roland pulou para trás e evitou o golpe em pouco tempo. Quem diabos é você? Roland perguntou assim que se distanciou dos agressores desconhecidos. Quem diria que o chefe do Estado-Maior do Imperador é ágil o suficiente para desviar de nossos golpes, irmão? Você está certo, levantou-se o mendigo, armado com uma faca. O que você está falando? Bem, é simples, vamos matar você. O pastor exige isso. Reencarnateide capítulo 315. Roland ergueu os braços, preparando-se para uma luta. Ele examinou os dois mendigos que o atacaram do nada. Com base em seus compromissos agora, ele pode dizer que eles não são seus lutadores comuns. Eles são profissionais treinados para lutar, como Karim, o primeiro agente da Mão Negra que ele encontrou há 5 anos na Finlândia. Mão Negra exige isso, você disse? Roland repetiu as palavras dos agentes da Mão Negra. Então isso significa que vocês dois estão trabalhando para aquele infame sindicato internacional. Roland fez uma pausa, pensando por um segundo. Como aqueles dois o encontraram aqui? Alguém o seguiu até aqui? Não, ele ficava de olho ao seu redor sempre que ia viajar para casa segura. Então isso significa que eles escaparam de seus sentidos. Eles são profissionais verdadeiramente experientes. Nesse caso, a localização do esconderijo fica comprometida. Ele tem que informá-los para evacuarem o esconderijo imediatamente. Mas ele sabia que não conseguiria, não neste momento. Ele tem que matar os dois agentes da Mão Negra que estão no caminho. É ele quem está com o imperador, irmão. Deve ter sido ele quem matou Karim na Finlândia. Karim morreu para esse cara. Ele não deve tê-lo levado a sério em uma briga. Bem, ele merece, se for esse o caso. Mas tenha cuidado, irmão. Esse cara tem uma reputação no exército ruteno, o homem chamado Ceifador. Então vale a pena matar esse cara. Está bem então. O agente da Mão Negra que está armado com um pé de cabra bateu os pés para frente, correndo em direção a Roland com o pé de cabra levantado sobre a cabeça. Roland se preparou e olhou diretamente para o agente pé de cabra. Pode-se ver a intenção de qualquer pessoa a partir dos olhos. Ao fazer isso, ele saberá o que seu inimigo fará. O agente da Mão Negra derrubou seu pé de cabra, tentando quebrar a cabeça de Roland. Roland desviou-se agilmente e o pé de cabra não atingiu nada além do ar. Agora, a oportunidade se abriu. A Mão Negra armada com o pé de cabra está totalmente aberta devido ao impulso que empurra seu corpo para a frente. Será fácil para ele dar um soco na cara dele.
Roland deu um soco e quando seu punho estava prestes a acertar o rosto do homem, Roland parou no meio do caminho e puxou o braço para trás. O que? Roland ficou atordoado. O agente do pé de cabra já havia recuperado o controle e levantou o pé de cabra. Se ele não tivesse parado o punho ali, seu braço teria sido quebrado. O agente do pé de cabra continuou balançando o pé de cabra descontroladamente, empurrando Roland para o canto. Roland amaldiçoou interiormente. Ele não pode se dar ao luxo de ser encurralado pelos dois agressores armados. Então ele entrou em ação inclinando o corpo para a esquerda e se virando para se reposicionar no centro do beco. O agente pé de cabra o perseguiu. Roland deu um chute giratório. O agente do pé de cabra que viu o ataque diminuiu a velocidade abruptamente e se abaixou, enquanto o agente da faca atrás dele virou as costas do agente do pé de cabra e balançou a faca para baixo, cortando a bochecha de Roland. Roland estremeceu de dor, mas o estremecimento se transformou em um gemido quando o chute atingiu seu plexo solar, fazendo-o rolar pelo chão. Irmão! Foi isso que ele conseguiu? Qual é? Ele é o temido Reaper. Espero mais dele, zombou o agente da faca, ridicularizando Roland. Estou muito desapontado. Você está certo, irmão. Talvez ele tenha ganhado esse título por matar centenas de recrutas sem nenhum treinamento formal. Este deve ser o primeiro encontro dele com um inimigo que sabe lutar. O agente do pé de cabra riu. Bem, Karin era um verdadeiro lutador. Talvez tenha sido muita sorte. O agente sorriu ironicamente, mostrando a lâmina de sua faca com o sangue de Roland escorrendo nela. Você sempre tagarela no meio da briga. Roland se levantou, seus olhos se contorcendo com a dor pulsando em seu estômago. Você tem falado bobagens desde então e isso está ficando irritante. Então por que não terminamos isso? Os agentes da Mão Negra se entreolharam e caíram na gargalhada. Irmão, você acredita nesse cara? Ele ainda não está percebendo isso. Mas irmão, ele está certo. Devemos acabar com isso e receber nossa recompensa do pastor. Quero dizer, pastor. O agente do pé de cabra suspirou ao aceitar relutantemente as palavras de seu irmão. Ele atacou novamente com os mesmos ataques previsíveis. Roland teve que dar isso a ele. Ele era forte e rápido. Mas ele vai mostrar a ele um pouco de seu talento aqui. Roland desviou-se do primeiro golpe, esquivou-se do segundo e defendeu o terceiro com o braço. Ele girou para dentro da guarda do agente pé de cabra e bateu com o cotovelo na lateral da cabeça. A visão do agente do pé de cabra girou e ele caiu sobre um joelho com um grunhido de dor. Roland não lhe deu um momento para acalmar o zumbido em sua cabeça enquanto ele descia o rosto com um golpe no joelho. O agente pé de cabra caiu no chão e sua visão escureceu. Tudo aconteceu rapidamente e o agente da faca ficou atordoado demais para falar ou se mover. Você! O que você acabou de fazer? O agente da faca gritou histericamente enquanto sua mente tentava processar a cena à sua frente. Eu derrubei seu irmão, se você está se perguntando. Ele tem sido tão agressivo que eu tive que nocauteá-lo, Roland disse com uma expressão neutra. Eu vou matar você. O agente faca avançou e jogou duas pequenas facas em Roland. Roland bateu os pés na parte traseira do pé de cabra, fazendo-o girar no ar e pegando-o. Ele bateu no pé de cabra, afastando as facas. Os dois então travaram um combate corpo a corpo. O agente da faca atacou com suas duas facas em uma série de cortes extremamente rápidos que iam para cima e para baixo, uma mistura de golpes radicais, estocadas relâmpago e cortes aéreos. Roland defendeu todos eles, seu pé de cabra em constante movimento enquanto desviava as lâminas do agente faca e desferia respostas dolorosas e contundentes em seus braços e pernas. Roland fintou para a direita e prendeu o pé de cabra nas pernas do agente armado, colocando de costas. Ele bateu os pés na barriga do agente faca, dobrando-o e deixando-o com falta de ar. Roland poderia ter matado os dois no local, mas como eles estão trabalhando sob as ordens diretas de um dos pastores, eles possuem informações valiosas que podem usar para encontrar o verdadeiro mentor do ataque a ele e possivelmente seus planos de arruinar. A cerimônia da coroa amanhã. Afaste-se, Roland ordenou. Se você valoriza sua vida, sugiro que não se mova. Prefiro morrer a receber seu socorro, disse o agente da faca, tentando se levantar. É assim mesmo. Então, Roland moveu os pés com força, atingindo o rosto do homem. O agente da faca desmaiou e adormeceu. Momentos depois, Roland ouviu passos vindo de trás. Sir Roland. O que aconteceu aqui?
O homem com quem Roland conversou anteriormente engasgou ao ver dois homens inconscientes no chão. Você. A localização do esconderijo foi comprometida. Contate seu quartel-general e prepare-se para evacuação. E também, levaremos esses dois conosco. Esses bastardos estão trabalhando na mão negra e estão planejando algo para amanhã. Entendido, Sr. Roland. Entraremos em contato com o quartel-general. O homem saiu correndo e voltou ao esconderijo para informar sua tripulação. Roland, por outro lado, olhou para o céu noturno e observou as estrelas brilhando acima. Ah! Vossa Majestade, amanhã será um dia muito longo. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.